Pessoal, boa noite. Vamos falar hoje, da matéria do quarto bimestre. Sim, nós estamos entrando no quarto e último bimestre desse ano de 2020, Graças a Deus. E na aula de hoje nós vamos iniciar os nossos estudos no campo da estatística, Estatística que permeia a vida aí de todos, Nós temos nos mais diversos segmentos o uso da estatística, é uma ferramenta de trabalho, Você tem aí, então, uma figura aí que ilustra isso, uma pessoa analisando o que nós chamamos de KPIs, KPIs, que são indicadores, São dados obtidos aí através de diversos programas, sistemas, coleta de dados de maneira geral, que são sumarizados, eles são sintetizados e são expostos de uma maneira inteligente para que a pessoa visualmente consiga tomar decisões, Então, aí nós temos uma parte de gráficos, que faz parte integrante aí do mundo da estatística. Agora, já a estatística, ela tem uma função um pouco diferente dos indicadores, por exemplo, operacionais, administrativos, financeiros. A estatística ela tem um outro uso. Nós temos a estatística sendo utilizada principalmente na gestão pública, Então, nós temos a necessidade de mensurar, de tomar, conseguir calcular, obter dados que nos interessem de uma determinada população. Então, por exemplo, está ocorrendo um período de eleições. É muito interessante você saber, principalmente os candidatos têm muito interesse em saber como está a campanha deles. Então, eles fazem estatísticas que permitem acompanhar. Eles fazem uma ação de marketing, basicamente, marketing político, E aí eles querem saber, deu retorno? Não deu retorno? Como é que está a campanha? Como é que não está? E, basicamente, eles fazem isso entrevistando a população. Mas a população, e matematicamente falando, é um conjunto de objetos, pessoas, que têm características em comum. No caso de uma eleição, principalmente para prefeito, a característica em comum é qual? É ser morador de um determinado município. Então, a população de São Paulo, por exemplo, é diferente, no caso da eleição, é diferente da população da cidade de Campinas. Lá são outros candidatos. Então, se eu for fazer uma campanha política em São Paulo, não tem nada a ver com a campanha política lá da cidade de Campinas. Então, eu vou fazer uma estatística, um levantamento estatístico, levando em conta a minha população. A característica é que more em São Paulo. Então, para mim, que eu sou, por exemplo, um candidato aí de São Paulo, eu precisaria fazer, então, uma pesquisa, uma estatística sobre a minha campanha, só que a característica da população é que a pessoa more em São Paulo. Uma outra coisa interessante, que na estatística nós temos, então, esse termo população, que é um conjunto de pessoas ou objetos que tem uma característica em comum. E outra coisa interessante também se chama amostra. O que é uma amostra? Se eu vou fazer uma pesquisa, com fins estatísticos, eu não vou precisar entrevistar a população inteira. É quase inviável eu fazer isso por custo, Ficaria muito alto. Então, eu pego uma população, por exemplo, da cidade de São Paulo, aí, que é em torno de, se não me engano, 8 milhões ou 12 milhões de habitantes, eu faço uma entrevista com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas no máximo, nas várias regiões, nas várias regiões do município, nos vários bairros, eu consigo ter uma amostra que representa
o conjunto da população. Tá? Então, nós temos, então, a figura, né, da população, que é o conjunto, que tem uma característica em comum. Nós temos a amostra, que representa essa população. Tá? E aí, para a pesquisa, nós faríamos, então, um levantamento do que nós chamamos de variáveis. Então, as variáveis, né, então, na nossa pesquisa hipotética, em quem você vai votar? No A, no B, no C? Tá? Então, nós teremos aí uma variável. Né? Então, nós teremos as variáveis, e elas podem ser consideradas qualitativas, quando medem a qualidade, né? Por exemplo, bom, ruim. Ah, o prefeito é bom ou é ruim? Então, isso é uma qualidade, então isso é uma variável qualitativa. Quantitativa. Quantas pessoas consomem ketchup da marca tal? Isso aí é uma quantidade. Também você tem a altura das pessoas, tanto, né? Então, a altura, 1,00 m e tanto. Então, a pessoa tem isso como variáveis que podem ser qualitativas, azul, branco, bom, ruim, amargo, salgado, são qualidades, né? Adjetivos. Ou quantidade, altura, quantidade mesmo, né? Propriamente dito, peso, isso aí são variáveis quantitativas em termos do estudo de estatística. Tá? Então, você faz esse levantamento, você faz essa pesquisa, nós vamos aprender durante o curso como fazer isso através do desenvolvimento de roles, né, que são listas, né, de coleta de dados, e aí nós vamos fazer representações gráficas. Isso é muito importante, cai muito no Enem, a parte de representações gráficas. Em estatística, nós temos alguns tipos de gráfico, né, por exemplo, os gráficos de barra, gráficos de linha, gráficos de setores, pictogramas, que tem desenhinhos, né, no lugar de indicadores de linha e tal. E são representações gráficas, é uma maneira visual. Ao invés de você utilizar uma tabela com números, né, coletados, você sumariza, você faz isso aparecer na forma de gráficos. E esses gráficos, eles mostram para nós algumas medidas que nós chamamos de medidas de tendência central. Né? As medidas de tendência central são 3, que nós vamos aprender também, que é a média, a mediana e a moda. Né? A média, acho que todo mundo conhece, né? Por exemplo, eu tenho 4 notas durante um bimestre, um ano. E aí, qual é a minha média? Né? Então, eu faço assim, eu somo e divido. Né? Então, eu tenho 4 notas, então eu vou somar as 4 notas e dividir por 4. Essa é a média. Mediana é um valor que ele divide bem no meio as amostras. Né? Então, por exemplo, eu tenho algumas, né? Eu tenho lá no meu gráfico, eu tenho alguns pontos e eu tenho uma linha central, né? Essa linha central. Então, por exemplo, eu tenho 8 pontos para cima, 8 pontos para baixo. Então, eu tenho uma linha no meio que se chama mediana, né? A mediana separa, né, esses valores em um gráfico. Nós vamos aprender a fazer, calma, é fácil. E nós temos a moda, que conforme o nome diz, moda é o que aparece mais. A moda é o que está em evidência. A moda é o que todos usam, não é? Então, a moda, o que é a moda em estatística? Por exemplo, estamos medindo alturas das pessoas, chegamos à conclusão que a moda é 1,70 m. Então, a maior parte das pessoas tem 1,70 m de altura. Tá? Algumas têm 1,90 m, outras têm 1,50 m. Mas a maior parte, né, das pessoas coincide de ter 1,70 m de altura. Então, se tiver 50 pessoas e 30 delas têm 1,70 m, a moda, quer dizer, a maior parte delas, vai ser 1,70 m. Então, é uma matéria de final de ano, graças a Deus, estamos acabando. É fácil, né? Então, nós vamos trabalhar isso de uma maneira bem simples, vamos fazer alguns exercícios.
Hoje, então, nós vamos classificar as variáveis, né? Fazer uma atividadezinha, né? Só para constar lá a sua atividade. E vamos falar sobre o tipo de variável. Você vai identificar se é uma variável qualitativa ou se é uma variável quantitativa, tá? Faça o exercício, fique à vontade, se você quiser pesquisar mais sobre o assunto, tá? É interessante, está lotado de vídeos na internet que estão explicando, mas você vai ver que é muito simples. Eu vou colocar lá o exercício e vocês vão dizer simplesmente qualitativa, quantitativa, tá? Fiquem à vontade, então, de fazer o exercício ainda hoje, durante essa semana, e até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.